Você vê algo no chão, um pedaço de carvão. Você o chuta para o lado, mas não é carvão de verdade. São pergaminhos antigos, enegrecidos e grudados que carregam uma maldição. Quando alguém tenta abri-los, se desfazem em pó. Há quase 2000 anos esses pergaminhos nos desafiam. Todos sabem que eles guardam pensamentos esquecidos do mundo antigo, escritos antes de sumirem, mas ninguém conseguiu lê-los até agora. Antes de explicarmos como a IA desbloqueou o livro sem tocá-lo, é preciso entender como ele foi selado e por que parece um pedaço carbonizado, não um documento. Quando o Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C., choveu de 4 a 5 metros de cinzas, pedra-pomes e detritos. Residências, prédios e ruas de Pompeia foram enterrados, congelados no tempo. Cerca de 20 quilômetros a noroeste de Pompeia, na Baía de Nápoles, ficava Herculano, uma cidade bem diferente. Diferente de Pompeia, Herculano não foi só coberta por cinzas. Em vez disso, gases vulcânicos superaquecidos, cinzas e rochas, conhecidos como fluxo piroclástico, desceram as encostas do Vesúvio a cerca de 400 graus Celsius, selando toda a cidade sob 18 metros de material vulcânico endurecido. Isso fez diferença. Em Pompeia, materiais orgânicos como madeira, tecido e papel se degradaram com o tempo. Já em Herculano, substâncias carbonizadas resistiram à decomposição. Por isso, móveis de madeira, alimentos, tecidos e pergaminhos sobreviveram até hoje. Na Vila dos Papiros, atribuída ao sogro de Júlio César, arqueólogos encontraram uma das poucas bibliotecas completas do mundo greco-romano. Ao escavarem a vila soterrada na década de 1750, os arqueólogos encontraram cerca de 1.800 rolos de papiro intactos, porém carbonizados em feixes escurecidos e compactos. Inicialmente, estudiosos confundiram-nos com carvão. Qualquer tentativa de abri-los fazia as frágeis camadas carbonizadas virarem pó. Por 270 anos, os rolos foram um dos maiores enigmas da arqueologia. Os rolos prometiam tesouros filosóficos e literários, obras de pensadores renomados e riquezas do conhecimento perdido que já preencheram a biblioteca da vila. É aqui que a tragédia começa. Esses papiros não só são antigos, mas passaram por transformação química. Como foram preservados? O papiro normal é feito do miolo da planta, mas o calor do fluxo piroclástico rapidamente retirou a umidade e alterou sua estrutura molecular. Esses rolos viraram blocos de carbono quebradiços com camadas retorcidas e fundidas. As primeiras tomografias computadorizadas não diferenciavam a tinta do papiro carbonizado, já que ambos absorviam raios X igualmente. Na antiguidade, estudiosos usavam tinta preta à base de carbono, quase igual em densidade ao papiro carbonizado. Por séculos, historiadores apenas imaginavam o conteúdo dos pergaminhos de Herculano. Embora esse único acervo provavelmente represente a fonte mais rica de literatura antiga perdida ainda existente no mundo, a tecnologia mudou isso. Com raios-x de ultra alta resolução e IA, pesquisadores conseguem desenrolar virtualmente pergaminhos carbonizados e ler textos presos há 2 milênios. Antes de explicar como a inteligência artificial lê os pergaminhos, é preciso entender o pesadelo científico que os tornou ilegíveis. Por que algo que parece carvão queimado resistiu a todas as tentativas de leitura? Para entender, precisamos parar de ver os papiros de Herculano como livros. Devemos tratá-los como fósseis de informação, com dados antigos presos em uma camada de carbono. Quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C., ele não apenas enterrou Herculano, mas também a superaqueceu. O fluxo piroclástico atravessou a cidade. Na Vila dos Papiros, o ar foi sugado de imediato, deixando o local sem oxigênio. Isso foi crucial. Sem oxigênio, os rolos de papiro não viraram cinzas, eles foram carbonizados. Imagine um marshmallow deixado tempo demais no fogo. Ele não desaparece, ele simplesmente vira carvão. Foi isso que aconteceu aqui. Só que esse carvão já foi cheio de filosofia, poesia e ciência. E isso era um problema. O papiro carbonizado e a tinta à base de carbono absorvem radiação quase da mesma forma. Não há indícios visuais das palavras ocultas. Por isso, os primeiros escaneamentos e as tentativas físicas falharam. Ao tentar abrir, ele se desintegrava. Sempre que cientistas tentavam capturar uma imagem, viam só uma mancha preta. A informação não sumia, apenas ficava invisível. Os pergaminhos ficaram intactos, porém ilegíveis, zombando de nós atrás de um véu de carbono. Os cientistas precisaram investigar mais, e é aí que entra a inteligência artificial. Pela primeira vez, a tecnologia analisou detalhes microscópicos, como as mudanças na estrutura das fibras do papiro com a tinta, diferenciando camadas de carbono. Após isso, os mistérios dos pergaminhos poderiam ser revelados.
Mas decifrar os pergaminhos de Herculano sem competição, surge então o Desafio Vesúvio. No mundo dos mistérios antigos e da tecnologia moderna, existem descobertas e existem jornadas. Nenhuma jornada instiga tanto a imaginação quanto ler os pergaminhos ilegíveis de Herculano. É uma caça ao tesouro científica, com um prêmio pelo qual muitos matariam. Aqui, o tesouro são palavras perdidas por milênios e o prêmio passa de $1 milhão. Tudo começou com a criação de uma competição global inédita nos estudos clássicos e computação para decifrar os pergaminhos de Herculano. Isso ficou conhecido como Desafio Vesúvio, iniciativa de vários anos iniciada em março de 2023. O dinheiro foi reservado para premiar quem resolvesse o enigma de ler os pergaminhos carbonizados sem abri-los. Diferente de outros prêmios científicos, este não era medalha nem título honorário, mas dinheiro real para estimular as melhores mentes do mundo em aprendizado de máquina e análise de imagens. Imagine a cena. Estudantes, pesquisadores e programadores amadores analisam imagens dos pergaminhos enegrecidos, ensinando computadores a verem o que olhos humanos não conseguem. Esses pergaminhos resistiram a todas as tentativas de leitura. O Monte Vesúvio parecia ter trancado o antigo conhecimento e jogado a chave fora. Os pergaminhos de Herculano se tornaram o santo graal da erudição clássica e da ciência da computação ao mesmo tempo. A resposta veio de uma fonte inesperada, Luke Farritor. Ele não era arqueólogo nem pesquisador de IA experiente. Farritor era estudante de graduação na Escola de Ciência da Computação e Administração, Jeffrey S. Rice, da Universidade de Nebraska, apaixonado por programação e curioso sobre o mundo antigo. Durante a competição, ele se tornou uma das figuras mais importantes. No fim de 2023, antes de muitos conhecerem o desafio do Vesúvio, Farritor alcançou o que especialistas achavam impossível. Ele foi o primeiro na era moderna a decifrar uma palavra grega de um pergaminho. Sua descoberta não ocorreu em biblioteca ou escavação remota. Ela foi achada em códigos de computador. Com modelos de aprendizado de máquina próprios, Farritor ensinou um computador a distinguir pequenas diferenças entre tinta e papiro carbonizados. O resultado, ele encontrou uma palavra grega antiga para roxo, cor simples que poderia valer $1 milhão. Essa palavra foi mais que uma vitória semântica, foi uma prova de conceito. Isso provou ser possível ler esses pergaminhos sem abri-los. Para muitos, achar uma palavra perdida em um manuscrito de 2.000 anos já seria a maior conquista da vida. O sucesso de Farritor trouxe reconhecimento e $40 mil dos organizadores do Desafio do Vesúvio, valor relevante para um estudante universitário. Veículos de notícias ao redor do mundo celebraram o que chamaram de um momento em que a história antiga encontrou a tecnologia de ponta. Mas se você acha que uma conquista dessas faria alguém se acomodar, pense de novo. Farritor não parou em uma palavra. Seguiu aprimorando e expandindo seus métodos de aprendizado de máquina, avançando ainda mais na escuridão dos pergaminhos. Para ele, o desafio não era apenas extrair outra palavra, mas desvendar passagens inteiras. Seu trabalho evoluiu de uma palavra para sequências de texto, uma transição tecnicamente monumental. A cada sucesso, as apostas cresciam, tanto cientificamente quanto financeiramente. Em fevereiro de 2024, quase um ano após o início da fase pública da competição, os esforços de Farritor já mostravam resultados ainda maiores. O Desafio Vesúvio o elegeu um dos 3 co-vencedores do prêmio de $700 mil, destinado a quem decifrasse digitalmente ao menos 4 trechos distintos dos antigos pergaminhos gregos. Isso não foi só um testemunho de uma descoberta, mas prova de que os métodos de Farritor eram escaláveis. Seu nome, antes restrito a um campus do meio-oeste, agora é mundialmente reconhecido por transformar um antigo enigma em problema computacional solucionável. Apesar dos prêmios e reconhecimentos, a história é mais profunda que dinheiro. Luke Farritor não tinha supercomputadores nem décadas de treinamento especializado. Ele era um azarão, era um programador que precisou mergulhar em um território desconhecido, unindo ciência forense com inteligência artificial. Ele ensinou um algoritmo a ver o que humanos não conseguiram por séculos. Sua jornada é sobre a curiosidade usando inteligência artificial para desvendar um dos maiores mistérios da história. O que diziam os pergaminhos de Herculano? Após 2.000 anos de silêncio, agora conseguimos decifrar o que dizem os pergaminhos de Herculano. E o que eles revelaram é um mundo inteiro perdido de pensamento, filosofia e debate dos últimos dias da República Romana. As varreduras com IA mostram que ali está a única biblioteca completa do mundo greco-romano antigo.
Antes da descoberta desses pergaminhos no século XVIII, os manuscritos mais antigos eram cópias medievais, distantes milhares de anos dos originais. Esses papiros vieram das mãos de filósofos que andaram pelas ruas da Grécia e Roma antigas ou são cópias contemporâneas dessas obras. Até agora, pesquisadores identificaram centenas de obras filosóficas gregas nesses frágeis rolos. Muitos vêm da escola de Epicuro, pensador do século IV a.C., que ensinava que a felicidade está em entender a natureza e valorizar prazeres simples. Entre os rolos de Herculano, há partes da obra-prima de Epicuro sobre a natureza. Nessa obra, ele explora tudo, desde os átomos e o cosmos até a natureza da sensação e os limites do conhecimento humano. Mas Epicuro não era a única voz presa dentro dos papiros carbonizados. Muitos dos rolos pertenciam a seus seguidores posteriores, incluindo Filodemo de Gadara, um poeta e filósofo que viveu no primeiro século a.C. e ensinava em Nápoles. Trechos recém-descobertos pertencem ao Tratado sobre Vícios e Virtudes, uma obra em 10 volumes que analisa o comportamento humano, incluindo ganância, arrogância e bajulação. Varreduras recentes com IA em rolos lacrados revelaram texto inédito de Filodemo sobre prazer, música e comida. Agora, frases, parágrafos e capítulos totalmente novos estão surgindo. E não para por aí. Os rolos também citam a escola rival dos estoicos e possíveis obras de Crísipo de Solos, um dos mais prolíficos pensadores da história. Fontes antigas dizem que Crísipo escreveu mais de 700 livros. No entanto, nenhum deles chegou completo até os dias de hoje. Isso pode ter mudado. Fragmentos de sua obra foram achados em rolos desenrolados fisicamente há décadas, mas estudiosos esperam que a IA recupere textos completos perdidos de um filósofo fundamental para a ética e lógica ocidentais. O surpreendente dessa descoberta é sua escala. A Vila dos Papiros, onde os rolos de Herculano foram achados, teria cerca de 1.800 rolos, mas o que foi escaneado e lido até agora representa cerca de 5% de um único rolo. Muitos outros permanecem enterrados sob rocha vulcânica, ainda presos nos níveis inferiores da antiga vila. Especialistas acreditam que a biblioteca da vila pode nem ser a única. Alguns arqueólogos suspeitam de uma segunda biblioteca abaixo, possivelmente com obras em latim e não em grego. Isso poderia mudar ainda mais nossa compreensão da cultura, ciência e política romanas. Nos últimos anos, pesquisadores conseguiram identificar trechos inteiros, nomes de autores e títulos de livros, incluindo a assinatura de Filodemo e fragmentos de suas críticas literárias. A precisão das imagens atuais é impressionante. Com tomografia de raios-x de alta energia, cientistas identificam diferenças de densidade de poucos microns. Isso é mais fino do que um fio de cabelo humano. Com o reconhecimento de padrões da IA, essas pequenas distorções se transformam em letras gregas legíveis. O que antes era apenas um borrão de carbono preto, agora se tornou um texto legível. Por mais incrível que isso seja, é só o começo. A história está longe de acabar. Estudiosos estimam que, se metade dos pergaminhos restantes for lida com sucesso, teremos acesso a centenas de obras, peças, poemas, tratados científicos e diálogos filosóficos antes considerados perdidos para sempre. O que mais vamos encontrar? Então, se descobrimos apenas 5% de um único pergaminho, o que será que está esperando no restante? A verdade é que não sabemos. Pelo menos ainda não. O que encontrarmos pode mudar totalmente nossa compreensão do mundo antigo. Estudiosos sugerem que pergaminhos restantes ou por descobrir podem ter obras conhecidas só por fragmentos ou rumores. Eles podem incluir peças perdidas de Sófocles ou Eurípides, volumes ausentes da política ou poética de Aristóteles, ou tratados científicos de Arquimedes, Hipócrates ou Heron de Alexandria, que revelem tecnologias perdidas na antiguidade. Outros esperam por algo ainda mais profundo. Pode haver manuscritos originais de historiadores como Lívio ou Salústio, cujas obras se perderam, ou escritos de poetas romanos antigos cujas vozes foram silenciadas pelo tempo. E se realmente houver uma segunda biblioteca sob os níveis inferiores da vila que seja uma biblioteca de obras em latim, talvez possamos até descobrir cartas pessoais, registros governamentais ou obras científicas que não sobreviveram em nenhum outro lugar. Os pergaminhos já lidos mostram uma civilização que refletia profundamente sobre moralidade, prazer e o mundo natural, debatendo questões semelhantes às de hoje. O que torna a vida boa, o que é conhecimento, o que é virtude. Se os outros pergaminhos contiverem obras de escolas rivais como os estoicos, platônicos ou aristotélicos, podemos estar prestes a recuperar os próprios debates que moldaram a filosofia ocidental. Imagine abrir um pergaminho e achar novos diálogos dos alunos de Platão, tragédias perdidas da Era de Ouro do teatro grego ou tratados sobre tecnologia séculos à frente de seu tempo.
parece fantasia, mas ler um pedaço carbonizado de papiro também parecia até que a IA tornou isso real. E é isso que torna este momento histórico. Em poucos anos, passamos de achar que os pergaminhos de Herculano estavam irremediavelmente perdidos a conseguir lê-los. Modelos de IA desenvolvidos por meio do Vesuvius Challenge transformaram a maior frustração da arqueologia em sua maior promessa. Veja o que levou ao colapso do Império Romano. Descubra como uma civilização antiga avançada sumiu misteriosamente. E veja respostas para outras questões sobre civilizações.